Hoje tem uma live com o José Carlos, com a equipe dele. Tudo bem? Bom dia. Nós temos aqui eu e o Jair aqui pela Caixa. É um prazer estar falando com vocês, junto com o setor imobiliário. Nós estamos aqui para anunciar uma série de medidas e mostrar os resultados que a Caixa Econômica Federal apresenta. Nós estamos batendo recordes em relação a operações, empréstimos, e o Jair, que é o vice-presidente dessa área, vai anunciar algumas medidas que vão aumentar a eficiência e melhorar ainda mais as condições, tanto para os clientes quanto para os construtores. Então, isso chega no caminho e realmente nós conseguimos atingir o nosso objetivo, em especial durante a pandemia, de conseguir estar passando por essa crise de gerações, minimizando as perdas de emprego, e isso é um orgulho, né? Impactar o mínimo possível a vida das pessoas, e exatamente isso, né, Jair? Exatamente. São medidas importantes e que refletem medidas acertadas, já colocadas no mercado em março, colocadas em abril, na medida aí da nossa preparação, tanto pausa quanto medidas para o setor, e vem mantendo resultados consistentes, que nós vamos anunciar agora, e mais medidas ainda para manter o mercado ativo e exatamente fomentando toda a construção civil. Ótimo. Tem apresentação? A gente vai passar? Pode passar, por favor. Então, a gente tem essa apresentação do crédito imobiliário. Pode passar, por favor. Na página 2, o que nós temos é exatamente essa questão, a confiança no setor da construção civil. Ele é o mais elevado de todos, e é uma questão importante, não só o número de abril, que foi o pior mês, mas também o de maio. Ou seja, caiu menos do que os outros setores da economia, é o mais elevado, em junho também certamente continua crescendo, então é uma demonstração numérica desse esforço, mas um esforço com racionalidade. Dado que a Caixa Econômica Federal tem ao redor de 500 bilhões de reais em operações de crédito imobiliário, faz todo sentido que nós tenhamos esse apoio a um setor que emprega tantas pessoas. Então, quanto menor o impacto nesse setor, melhor, não só para o Brasil, mas para a própria Caixa Econômica Federal. Pode passar, por favor? No slide 3, é exatamente isso, uma demonstração. Temos agricultura, construção, indústrias em geral, comércio e serviços. E a construção, que é o laranja, basicamente é o segundo setor que menos sofreu. A agricultura, como todos nós sabemos, em especial com a desvalorização do real, se mantém muito forte e também emprega bem menos gente. Então, o setor da construção, se nós tivéssemos uma relação por emprego, seria ainda menos impactado. Até porque vocês vejam que a gente já estava com esse setor muito aquecido, então janeiro, fevereiro foi positivo, mas a gente já vinha com um setor onde ano passado a Caixa também, como veremos agora, teve crescimento em operações de crédito, chegando a dobrar o nosso fluxo de crédito para o SBPE, ou seja, o crédito imobiliário com recursos próprios, em especial da poupança. Pode passar, por favor? Slide 4. Então, no slide 4, nós temos essa demonstração. São 5,5 milhões de famílias que têm o crédito imobiliário, com quase 500 bilhões de reais, 478. Nós fazemos mais de 300 mil simulações por dia e mais de 9 mil avaliações efetivas de crédito por dia. Então, nós temos uma operação única, seja para as pessoas de menor renda, o programa Minha Casa Minha Vida, seja nas operações de média renda no SBPE. Pode passar, por favor?
Isso é o que nós falamos. No slide 5, nós tivemos um aumento relevante das contratações entre janeiro e junho, e esse é um dado muito forte. Ou seja, mesmo com a pandemia, que começou no meio de março, nós tivemos um volume 22% superior de liberação de crédito. Isso é algo muito relevante. Mesmo no momento mais crítico de gerações no Brasil, nós fizemos esse apoio, temos um grande orgulho em um segmento que é o segmento chave para o Brasil, com muito emprego, e fizemos isso de novo matematicamente. Não houve absolutamente nada que não tivesse uma base clara de resultado numérico para a Caixa e para o Brasil. Então, em 2020, fizemos, de fato, 2.000 contratos por dia, 873 mil famílias se beneficiaram e 11,1 bilhões contratados só em junho, um resultado histórico, né, Jair? Histórico, na prática, é o melhor mês dos últimos 4 anos que a gente fez, são 11 bilhões contratados, de longe o melhor mês do ano, o mês que mais nós emprestamos. Só em junho foram 55 mil famílias que tiveram acesso à casa própria. Então, realmente, um mês que fez muita diferença. Maio também foi muito bom, mas junho realmente surpreendeu e mostra a pujança do setor, o enfrentamento do setor a esse momento duro que estamos passando. Pode passar para a página 6, por favor? Aqui é exatamente o que o Jair falou. Na contratação do Minha Casa Minha Vida com recursos do FGTS, nós tivemos em abril um mês que foi o pior mês da pandemia, uma recuperação em maio e em junho o melhor mês do ano. Lembrando que janeiro e fevereiro tem uma série de questões, seja por causa daquelas questões da OGU, seja por causa de férias e carnaval. Então é normal que janeiro e fevereiro sejam meses com maior complexidade, e março acabe pegando uma parte do que não foi fechado em janeiro e fevereiro. Então, realmente, 6,4 bilhões de reais é um número muito relevante, quase 30 bilhões em 2020, com 172 mil unidades habitacionais, gerando centenas de milhares de empregos, mais de 1 milhão de empregos. Pode passar, por favor? Esse é um slide também muito importante, o slide 7, e isso demonstra aquilo que a gente estava falando, de um aumento de market share. Quando nós entramos, a nova gestão, se você comparar, nós tínhamos, com recursos da poupança, 28% nos 5 primeiros meses de 2019 e aumentamos para 41% de uma maneira matemática. Em especial, nós aumentamos em volumes, em bilhões de reais, 78,4%. Então, nós aumentamos o nosso market share, porque enquanto o mercado ficou constante, certamente impactado pela pandemia, nós continuamos trabalhando, seja pelos CCAs, que são os nossos correspondentes bancários, seja pelo fato também de que as agências na Caixa Econômica Federal continuaram abertas, abrindo desde as 8 horas da manhã, por causa do auxílio emergencial. Um crescimento, então, de 97,6%, na verdade aqui, de 19 versus 20, Isso. E 78%, isso nos 5 primeiros meses. Pode passar, por favor? E no slide 8, exatamente, se você fizer uma comparação entre o primeiro mês da nova gestão, nós tínhamos 24,8% do market share de contratação, em maio 46,4%, em junho maior ainda. Então, nós praticamente dobramos o market share, lembrando que no Minha Casa Minha Vida, basicamente, a gente faz mais de 95%. Então, naquele onde há uma competição natural com funding
de todos os bancos, nós temos basicamente metade do market share e tínhamos 1/4 em janeiro de 2019. E por que isso? E a gente continuou focado com novos produtos, com novas linhas. Então, isso é uma competição normal, mas a Caixa Econômica Federal demonstra matematicamente o seu apoio ao setor imobiliário. Então, no mês de junho, 4,7 bilhões de reais apenas em junho para o SBPE, ou seja, recursos de poupança, o maior resultado mensal dos últimos 4 anos, lembrando que nós estamos exatamente nessa questão da pandemia, com o resultado. O que a gente quer mostrar aqui, numericamente, é que há uma retomada, sim, nós sentimos na Caixa Econômica Federal. Junho já foi um mês pré-pandemia mais forte, o mês mais forte do ano, não só em imobiliário, mas em várias linhas de crédito, em várias linhas de seguro. Foi o melhor mês do ano, de muito longe, para a Caixa Econômica Federal. Pode passar, por favor? Sumarizando, no slide 9, nós criamos aqui algo muito parecido com o que temos do auxílio emergencial. Ou seja, além dos canais físicos, onde a Caixa Econômica Federal tem 4.200 agências, 8.500 correspondentes bancários, que são o coração da operação imobiliária, e 13.000 lotéricos, a minoria faz essa parte negocial, mas nós estamos aumentando. Além dessa rede de mais de 25.000 pontos físicos de venda, nós também temos essa parte digital. 47,8 milhões de acessos no nosso aplicativo da habitação. Lembrando que foi muito importante para a pausa. Nós fizemos a pausa de 2.300.000 famílias, basicamente pelo aplicativo. Também 48 milhões e meio de acessos no nosso Internet Banking. 15,2 milhões no site Caixa, caixa.gov.br, e 3 milhões de acessos pelos 0800. Então, isso significa que temos efetivamente algo muito relevante. 114 milhões e meio de acessos, algo muito forte. Pode passar, por favor? Agora, a gente está falando um pouco das medidas que nós já fizemos, daqui a pouco o Jair entra para as medidas que serão realizadas. 2,4 milhões de financiamentos habitacionais, ou seja, famílias, beneficiados com a pausa no pagamento das prestações. Fundamental, nós temos hoje 4 meses de pausa, começamos com 2 meses. Dado a intensidade da pandemia, aumentamos para 3 e depois acabamos aumentando para 4 meses. Isso realmente foi possível nesta velocidade pelo aplicativo da habitação 0800, dado exatamente a questão da pandemia. Certamente temos espaço para receber 2.400.000 pessoas, até porque estamos pagando só no auxílio 65 milhões e meio, mas via o aplicativo permitiu uma velocidade maior e uma facilidade para evitar a aglomeração. E, além disso, 26 mil novos contratos de financiamento habitacional com 6 meses de carência para a primeira prestação. Isso é muito importante, é algo realmente inovador. E por quê? Entendemos que, nesse momento, temos uma crise de gerações, de saúde, então, que gera uma crise econômica, e efetivamente essa medida tem sido um sucesso. Pode passar, por favor? E o impacto das novas medidas: 1.280 novos empreendimentos, 156 mil novas moradias, que geraram 485 mil empregos diretos, fora em toda a cadeia, lojas de material de construção, toda a cadeia, né? Certamente pelo menos 2 milhões de empregos impactados por essa medida, dado que a indústria continuou operando quase que normalmente,
e isso, como todos nós sabemos, gera uma manutenção dos empregos e até algum tipo de crescimento. Pode passar, por favor? Eu passo para o Jair, porque essas são medidas técnicas, e aí eu prefiro que ele explique no detalhe. Muito obrigado. Novas medidas para a pessoa física, né? Para as famílias, para as pessoas que vão buscar o financiamento. O que a gente passa? Nós estávamos operando em piloto nos últimos 60 dias, já temos aí alguns contratos onde nós já financiamos as custas dos cartórios e o ITBI, né, que a gente já colocou isso nos contratos. A partir de hoje, então, isso é liberado para todas as agências, para todas as companhias, para todas as famílias, onde, ao invés de você pagar os custos dos cartórios e ainda pagar o ITBI, a Caixa Econômica também passa a poder financiar no próprio financiamento habitacional, dentro do mesmo contrato, também nós passamos a dar esta possibilidade para as famílias de financiar essas custas direto no financiamento habitacional. Isso é uma inovação, uma novidade importante, alivia, né, a despesa das famílias, e isso faz com que você fique focado naquele negócio, não precise pegar outro tipo de financiamento, numa taxa de juros mais alta, num prazo menor, se pega toda a casa e todas as despesas que você vai ter com os custos e coloca isso no teu financiamento habitacional. Nós estimamos alguma coisa ao redor de 2,5 bilhões de reais de alívio, né, para as famílias. Isso, na prática, mantém o dinheiro na economia, as famílias podem mobiliar a casa, fazer os ajustes que quiserem, né? Isso nós consideramos muito importante, acho, para a felicidade das famílias, né? Para o bem-estar das famílias, é uma medida que a gente estava estudando, já por orientação do presidente, já desde o ano passado, colocamos isso testando e foi um sucesso agora nesses contratos que a gente já colocou no ar e a partir de agora imediato liberado para todas as famílias nas agências. Esse ponto era algo muito demandado em vários lugares, com várias conversas. Então, realmente, são ao redor de 5 bilhões por ano que você libera, ainda mais nesse momento, 2 bilhões e meio neste segundo semestre. E, efetivamente, são custos da aquisição. Faz todo sentido que a gente possa incluir esses custos no financiamento. Então, de novo, é mais uma mudança, ouvindo o mercado, ouvindo a demanda das pessoas, eu fico muito feliz. A segunda medida para pessoas físicas, para as famílias, né? Mas esse caso também para as empresas, é a possibilidade de, a partir de segunda-feira, o registro eletrônico do contrato habitacional. É uma etapa para nós da Caixa Econômica que sempre foi complicado, né? Porque você assina o contrato habitacional, ele vai para o cartório, e aí fica tanto o trânsito das pessoas como o trânsito das companhias e o tempo que leva, né? Que é natural. Você troca contrato, você tem número de páginas, e isso precisa ser registrado. A partir de segunda-feira, dia 13 de julho, também nós vamos poder fazer os registros eletrônicos do contrato habitacional. Também é uma medida que a gente já estava em teste desde o ano passado, evidentemente tem toda uma questão tecnológica envolvida, mas para nós colocar isso no ar já a partir do dia 13, reduz o tempo de registro dos cartórios e de todo o processo, de alguma coisa ao redor de 45 dias, pode chegar, evidente, em alguns casos em zero, quando vamos dizer assim, não são tantas unidades, mas a experiência que a gente está tendo nos últimos meses, alguma coisa ao redor de 4 a 5 dias, né? O tempo reduz de 45 para 5 dias. Isso traz mais tranquilidade para a família que faz o negócio rapidamente, agiliza a liquidez para as companhias, né? Porque as companhias fazem o registro, recebem o recurso rapidamente. Tá? Nesse momento, o que a gente está fazendo é liberando para empreendimentos. Ainda para as unidades individuais, a gente não conseguiu colocar no ar ainda, a gente está trabalhando para isso. Proximamente também a gente já inclui também as vendas individuais. Tá? São 14 estados que estão hoje no sistema integrado aí,
dos cartórios, um trabalho grande do grupo dos executivos dos cartórios no auxílio aqui, para nós colocarmos isso no ar. Naturalmente, demais estados vão interagindo, demais estados vão entrando no sistema e vai dar uma fluidez, uma rapidez na circulação dos valores da economia, no caso, em junho, presidente, de 11,1 bilhões de reais. Né? Então, você tira esse prazo de 45 dias e traz isso para uma média de 5 dias, mais ou menos, de registro. Esse é outro ponto de redução de burocracia, algo que o presidente Bolsonaro sempre colocou muito claramente, o ministro Paulo Guedes. Então, é melhor para todo mundo. Quer dizer, você reduzir de 45 dias para 5 dias é algo que aproxima o Brasil de países com menos burocracia. Nós temos 14 estados, estamos discutindo para colocar nos 26 estados e no Distrito Federal, e também, como o Jair falou, não só nos empreendimentos. Mas, de novo, isso já é um grande avanço. 1.356 cartórios já estão nessa plataforma e, novamente, demonstra que a Caixa está à frente, sempre com ideias inovadoras. Pode passar, por favor. Essa tela, nós vamos falar agora das medidas para as empresas, né? E o que a gente considera importante, hoje nós temos dentro da Caixa 5.613 empreendimentos em obras. Isso é um número realmente muito significativo. São 740 mil unidades habitacionais que estão em construção, né? Que esse organismo não é vivo, né? Um empreendimento termina, o outro entra, então hoje nós estamos com 5.613 empreendimentos em obras. O que foi que aconteceu ali em abril? Quando nós observamos, em março, a pandemia aumentou a intensidade, naturalmente o que começou a acontecer na nossa observação, começou a aumentar o número de obras paralisadas, foi muito rápido ali, né? Saiu de 0,13 em abril para 1,2 no dia 15, foi muito rápido as empresas, a reação das empresas, e foi ali que a gente criou as primeiras medidas, segundos round de medidas ali que a gente colocou no ar, foi no dia 23 de abril. O que nós começamos a observar? Nós continuamos preocupados, continua em abril 1,4%, em maio, dia 29, 1,7%. O que nós começamos a observar? As empresas voltaram para o canteiro, evidentemente, voltar para o canteiro é toda uma reestruturação, tem uma pequena demora, mas as medidas foram acertadas. Hoje, a gente está com 0,7% de empreendimentos paralisados. A nossa pesquisa, que a gente realiza diariamente, são praticamente cidades onde é que nós estamos em lockdown, ou seja, onde é que há algum tipo de restrição efetiva e não motivada pelas questões econômicas financeiras relacionadas aí às medidas que a gente tomou. A gente teve, né, várias conversas com empresários e quando a gente lançou as medidas no dia 23 de abril, nosso receio é ter algo com 5% dos empreendimentos paralisados, pelo menos, já era praticamente uma realidade, e foi por isso que motivou um dos motivos nossos de lançar uma série de medidas, como aquela de dar 6 meses de carência, tanto para os clientes quanto para os construtores, para que tivesse um incentivo para que as pessoas comprassem e, ao comprar, manter as obras em andamento. Certamente, naquelas cidades em lockdown, é algo mais complexo, naturalmente, e também o que as construtoras já estavam fazendo, reforçando do ponto de vista da Caixa a demanda por todas as medidas de prevenção que, de novo, já estavam sendo feitas, mas é algo importante no nosso sistema de crédito, minimizar ao máximo os efeitos da pandemia. Pode passar, por favor? Essas medidas para as consultoras, presidente, só ressaltando a importância dessa interação, né, com as consultoras, a importância da interação com a associação, com a Abrainc, com a CIBIC. Então, a importância dessa interação para que nós tenhamos sempre o pulsar do mercado, o modelo de inovação. Então, as medidas aqui para as consultoras têm a ver com essa questão, com essas discussões que nós temos
toda semana, todos os dias, e medidas que vêm ao encontro da necessidade das companhias. Tá? O primeiro item é algo que já há um ano nós vimos discutindo como fazer e em que momento fazer, né? Que é a utilização dos recursos de repasses de vendas no pagamento dos encargos dos empreendimentos. Tá? Por que isso é importante? Porque antes, quando vendia um imóvel, esse imóvel só servia para pagar o saldo devedor puro do empreendimento. A partir de agora, vai poder servir para pagar também um encargo, ou seja, você não precisa tirar do teu caixa, do teu dia a dia para pagar as prestações, né, o encargo dos empreendimentos. Esse caso é somente para operações do SBPE, né, que são operações pessoa jurídica do SBPE. Tá? Por que não FGTS? Porque precisa fazer uma alteração no manual de fomento do FGTS, a gente já está conversando, mas isso, por enquanto, é no SBPE, tá? Ou seja, contratou novo empreendimento ou ainda empreendimento já em andamento, não tem nenhum problema, vai poder utilizar as vendas para o pagamento dos encargos. O segundo item, fixação de comercialização mínima de 30% para 15% em novos empreendimentos. E a flexibilização da comercialização tem a ver com a matriz de conjugação de variáveis, né? Que é aquilo quando você faz o teu projeto, se coloca lá, eu vou vender 45% dos imóveis até 6 meses, né? Então é isso que a gente está falando, é aquela matriz que você faz do projeto, tá? Então, o que a gente está fazendo? O que a gente está colocando? Vai pegar e diminuir de 30% para 15%. Isso faz com que as empresas podem ter uma flexibilidade maior, não precisa estar com 30% no mínimo. Você mantém todo o teu projeto, né? Aquele conceito dos 100% dos recursos necessários sob gestão, porém diminui a comercialização mínima, evidente, mantendo toda a segurança que um projeto precisa ter, né? Que é o 100% sob gestão do custo do empreendimento. Então, é uma demanda do setor antiga, presidente, uma demanda realmente importante. Nós estudamos muito, foi muito discutido, muito debatido, e estamos abrindo de 30% para 15%, uma inovação relevante. E a terceira inovação também para o setor é a flexibilização da exigência de 15% de obra em novos empreendimentos. Por que isso é importante? Porque diminui o tempo entre o projeto e colocar o empreendimento no ar, colocar o empreendimento no trecho para a venda das unidades. Por que nós consideramos isso importante? Evidente que nós olhamos o que aconteceu no primeiro semestre, veja, mesmo em meio à questão de um desafio que todos estamos passando, o resultado que nós estamos tendo de novos empreendimentos, o resultado da procura das pessoas, né? Veja, nós falamos que nós já voltamos a 300 mil simulações dias no site, né? Nós estamos com 9 mil avaliações de crédito por dia. Isso demonstra que a demanda está muito aquecida, que as empresas podem fazer os lançamentos, nós flexibilizando 15% de obra, que naturalmente demora 45, 60, 90 dias, agiliza mais ainda o lançamento do empreendimento. Então, são medidas que fazem com que haja uma exigência menor de capital na fase do projeto, na fase do início, dá maior liquidez para as companhias, e eu acho que aproxima muito mais essa dinâmica do setor que precisa estar pujante no momento de retorno do crescimento do país, da economia. Presidente, são as medidas relevantes para o setor da construção. Muito bom, Jair. De novo, são medidas técnicas, objetivas, e o importante aqui é que são demandas do segmento que nós analisamos com tranquilidade, matematicamente, e consideramos que temos a capacidade, de novo, matematicamente, de atender essas demandas. E algumas
como, por exemplo, a questão da redução da burocracia, não tem nenhum tipo de nem discussão, porque é óbvio, reduzir de 45 para 5 dias é algo muito importante, muito poderoso, e outras são mais técnicas e efetivamente temos aí algum tipo de discussão, análise, mas a gente tem aqui a apresentação, tem algumas perguntas, acreditamos, vamos fazer o seguinte, Jair, a gente responde algumas perguntas e depois repassa para o Rubem, para o Zé Carlos, que eu acho que é importante também a participação deles, do setor, e esta relação da Caixa com o segmento é sempre muito importante. Então, temos aqui 3 perguntas e a gente depois passa para eles. A Larissa Garcia, da Folha de São Paulo. Quantos contratos já foram fechados integrando as custas do cartório TBI? Você já tem essa resposta? Sim, a gente já tem teste com 3 mil contratos que a gente fez a partir do mês de abril. Para nós, que era importante, como isso se daria com a reação das famílias, como a gente colocaria esses sistemas. Então, eu citei antes, são 55 mil unidades só em junho, né, que a gente financiou no total. Então, desde abril, a gente fez 3 mil experiências com clientes, são experiências bem-sucedidas. A gente pode abrir para todo o mercado, está super pronto, as agências estão todas elas orientadas, os sistemas estão todos eles prontos para poder fazer os financiamentos. Muito bom. A Larissa também perguntou, gostaria de uma melhor explicação sobre o que são unidades vinculadas a empreendimentos. Seria Sim, da construtora? Sim, Larissa, são empreendimentos que as construtoras fazem, né, que as construtoras constroem 100 unidades, 50 unidades, independe do número de unidades, mas são vinculados a empreendimentos. O modelo que a gente criou agora nesse momento é que precisa de uma interação maior com quem construiu para ser mais prático aí nessa experiência nossa do registro eletrônico. Lembrando, a gente já estava com uma experiência importante, a gente já estava fazendo isso de forma em piloto. Agora nós vamos liberar para as consultoras, numa terceira fase, nós vamos liberar para as unidades individuais, né? Tanto para quem constrói e vende, que é uma prática normal, e também para as aquisições de imóveis usados também. Tá? O Fausto, lá do Sinduscom do Mato Grosso, também pediu como os cartórios podem fazer para aderir a essa plataforma de registro eletrônico. Né? No release que a gente está divulgando, está lá as orientações, é muito importante conversar com os cartórios para que eles também façam essa adesão. Até porque em todo o país, isso já está liberado para todo o país, porém, depende dessa adesão dos cartórios. Né? O site é o registrodeimóveis.org, tá? registrodeimóveis.org, você pode ir lá fazer adesão, conversar lá, buscar com os cartórios, é um momento realmente, presidente, muito relevante para o setor, muito relevante para a Caixa Econômica, para todos os stakeholders dos projetos, que realmente dá uma agilidade muito grande e vai ser algo que traz mais rapidez para o setor nos empreendimentos. É isso. Bom, vamos passar então para o Rubens e para o Zé Carlos. Rubens, Zé Carlos, estão aí? Carlos Henrique, França? Estamos aqui. Estamos aqui. Se vocês quiserem participar, eu acho que é importante ouvir um pouco a opinião de vocês. Tá, eu vou tomar liberdade de começar aqui então. Bom, primeiro bom dia a todos, né? Ainda é bom dia. Zé Carlos, França e Carlos Henrique, Pedro Jair. Eu fico muito satisfeito com o que está acontecendo aqui hoje, sabe? Isso é um projeto que tem acontecido, viu, Pedro? Vocês da Caixa estão de parabéns. Tem acontecido de forma republicana. Nossa associação de classe, temos conversado com vocês sempre, tentado ajudar. E eu acho que esse sucesso que nós estamos vendo, que vocês mostraram de junho, é fruto desse trabalho, dessa parceria, né? Essa sabedoria por parte de vocês, que souberam interpretar bem o mercado. E ontem, ou antes de ontem, quando saiu o CAGED,
que o setor da construção teve o melhor, foi negativo, mas foi o melhor. Isso, quer dizer, nós preservamos milhares de empregos com essas medidas que a gente vem tomando, que a Caixa vem tomando ao longo dos últimos meses. A gente tem que pensar nisso com muita profundidade. Então, Pedro, Jair, demais, eu acho que nós estamos subindo uma rampa. Infelizmente, essa pandemia veio muito forte, mas nós não acabamos de subir, não. Muita coisa vai acontecer ainda, mas eu tenho certeza absoluta. E Jair e Pedro, esses números que vocês mostraram de junho, que nós já havíamos sentido isso também na ponta, a Sebic e a Abraim, que tinham feito pesquisas internas, tinham comprovado isso, eles corroboram a nossa tese. Que o que nós que os fatos não há argumentos. Nós estamos acertando, as medidas são assertivas. E a gente vai fazendo o bolo de acordo com as necessidades. Muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali. Vamos ter muita conversa pela frente. Não tem dúvida que isso vai mudando. A gente espera que essa pandemia acabe, né? Mas esse setor vai ser fundamental em termos de desenvolvimento econômico e social. Econômico, porque ele gera empregos, ele gera crescimento da atividade econômica, mas social, gente, porque vocês mostraram um número aí fantástico, né? Quer dizer, o número de milhares de contratos assinados por dia, não lembro exatamente qual, parece que é 2.000 contratos, é um negócio muito grande. São 2.000 casas próprias que você entrega por dia, é muita coisa, quer dizer, é uma casa, se você pegar um dia de 10 horas, você está entregando 200 casas por hora. Isso é muito mais que qualquer outro, que carros que a indústria produza, é muito grande esse número. Isso é um fator de desenvolvimento social sensacional. Então, vocês continuem contando com a gente sempre. O setor está unido, por isso que está funcionando, por essa união faz a força. Parabenizo vocês e com certeza mais um passo importante que a gente conseguiu e isso vai ajudar bastante. A gente que conhece bem aquelas medidas que vocês indicaram aqui vão ser fundamentais para a gente crescer um pouco mais. Então, é isso aí, gente. Parabéns a todos. Se eu puder complementar o Rubens, acho que vocês estão de parabéns. As medidas tomadas são fantásticas. A desburocratização para o Brasil é fundamental, é muito importante. A redução de prazo que vocês estão trabalhando é algo que é um sonho para todo mundo. Eu sempre disse há muitos anos, desde a época que eu trabalhava no Banco Itaú como diretor da área de crédito imobiliário, fui presidente da BCIP, sempre sonhei com termos essa agilidade que temos hoje. Sempre olhei para o mercado americano e meu sonho era termos essa agilidade. E hoje é com grande felicidade que eu vejo o anúncio da Caixa Econômica Federal com relação ao registro eletrônico. Isso é um avanço inimaginável. Parabéns realmente para vocês. Outro ponto muito importante é a sensibilidade que vocês têm. Os números trazem para todos, mas vocês têm essa sensibilidade de verificarem a geração de empregos. Na apresentação de vocês está muito claro, 485 mil empregos gerados. Ou seja, vocês estão olhando para o Brasil, vocês olham para um setor que do ponto de vista formal, o ano passado gerou 11% dos empregos de carteira assinada, puxou o PIB em 1,6% o PIB da construção. Então, vocês estão, além de propiciando a casa própria, fazendo com que as empresas do SBPE, nesse momento de pandemia, tenham regras mais flexíveis para poder investir e contratar mais gente. Então, vocês estão olhando para o Brasil, olhando para o futuro e já olhando para a saída da pandemia, o que é muito importante ter essa sensibilidade de que esse setor é o setor que realmente vai puxar a economia brasileira. E não é brasileira, todos os segmentos de construção civil no mundo inteiro puxam as economias. E a Caixa Econômica, mais uma vez, está saindo na frente. Então, eu gostaria de dar o parabéns e é com muita satisfação que a gente sempre compartilha, conversa e discute com vocês sobre as inovações. Muito obrigado por vocês terem a gente como parceiros. Parabéns mais uma vez. Presidente,
Olá, presidente Pedro Guimarães, tudo bem? Presidente Jair, nós temos aqui como CEBIC, mais é parabenizar a todos vocês. O que vocês estão apresentando agora é algo muito importante, não só para a construção, não só para a Caixa Econômica, mas para o Brasil. Essa integração da construção civil é um fator econômico ligado ao social. No momento de tanta dificuldade como essa, os números que vocês apresentam, se nós pensássemos em março, seriam inacreditáveis. Ninguém nem em sonho pensaria que pudéssemos ter chegado a esses números que chegamos. Tenho certeza que isso foi fruto do diálogo que a sua gestão tem implantado, a capacidade que nós temos de conversar, de demonstrar as aflições, as dores do setor e, passo a passo, com toda a serenidade, com toda a firmeza, a gente tem caminhado em cima disso. Vocês tiveram a coragem de botar o dedo em algumas feridas, que é esse aspecto cartório, registro eletrônico. Vamos deixar claro, registro eletrônico estava exigido a partir da lei do Minha Casa Minha Vida de 2000. Ele nunca aconteceu. De repente a pandemia veio, vocês aceleraram, começaram a treinar esses pilotos, tudo isso, e de repente o que a gente tem? A gente tem a implantação na prática, porque uma coisa está na lei e outra está na prática, do registro eletrônico. Então, parabéns a vocês, parabéns pelo esse lado social que vocês estão fazendo. 485 mil empregos, imaginem o que é isso. E esse número é facilmente explicável. A PNAD, nesse período, deve ter perdido uns 440 mil empregos na construção civil. A construção civil foi a parte que a PNAD, para explicar, ela pega o formal e o informal. O informal, por não ter tido essas proteções, ele acabou perdendo seu emprego. O formal, essa parceria, principalmente da Caixa Econômica, junto com as construtoras, permitiu a manutenção do emprego, a manutenção das condições. Eu queria dizer que os efeitos ainda virão mais ainda. Por quê? Porque o setor da construção irriga 97 outros segmentos da economia. A gente sempre brinca. Compra o caminhão, o pneu e o borracheiro. Os três são impactados pelo nosso setor. Então, o presidente Pedro Guimarães, Jair, conte conosco sempre, como sempre contaram. Vamos em frente, vamos aprimorando, que eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito mais do que pela construção, é pela sociedade brasileira, é por esta conciliação que nós temos que ter do social com o econômico, que é o ponto básico para que a gente possa tirar o Brasil dessa situação que nós estamos enfiados, infelizmente. Obrigado mais uma vez. Bom, bom dia, presidente, bom dia, Jair. Eu queria aqui registrar, sobretudo, os benefícios dessas medidas, né? Para as empresas pequenas e médias, essa redução, tanto do percentual de comercialização como do percentual de obras, são medidas importantes que vão antecipar obras. Então, esse comportamento que nós temos visto no CAGED, onde a construção tem se destacado pela menor perda de emprego, essas medidas permitem imaginar que esse comportamento vai se manter ou até, quem sabe, trazer a construção para um número positivo, porque isso antecipa o início de obra e isso vai ser positivo do ponto de vista de emprego. Outra medida importante para as pessoas é o financiamento das despesas de legalização. Esse financiamento, na verdade, é um capital de giro para cada uma das famílias que está tendo acesso à casa própria. Então, a Caixa aqui, eu acho que ela acerta em oferecer crédito sem necessariamente ter um crédito específico para isso, e sim dentro do próprio crédito imobiliário, assim como ela tinha feito com a pausa, a carência, nada mais do que injetando recursos na economia e fazendo com que a construção, o mercado imobiliário, de uma forma geral, possa estar contribuindo para a retomada dentro desse ambiente de crise. Então, parabéns pelas medidas, são medidas que vão ter efeitos, nós vamos ver julho ainda melhor que junho, os indicadores de venda que as empresas têm experimentado no mês de junho foi um período muito maior de venda do que o mês de maio. Passamos a utilizar
o comércio online dentro do nosso processo de venda. Esse acoplado agora com o registro eletrônico, eu acredito que a gente passa a ter um ciclo quase todo automatizado do processo de comercialização de produto imobiliário. Então, parabéns pelas medidas. Nós acreditamos que vamos ter um julho melhor e, com certeza, o Brasil, mais uma vez, vai contar com a construção civil para restabelecer a normalidade da economia. Parabéns. Muito obrigado. Eu acho que esse é o ponto mais importante nesse 1 ano e meio aqui com o presidente desse banco maravilhoso da Caixa. O que eu posso dizer que uma coisa fundamental é ouvir, né? Ouvir, refletir, entender e poder agir, responder essas demandas. Vocês todos sabem que a gente tem conversado muito, tem outras coisas que nós estamos conversando, tem algumas coisas que a gente ainda não concorda, é natural, né? Eu acho que esse é o grande ponto, conversar, ouvir, e eu fico muito feliz mesmo, de coração. A gente tem viajado pelo Brasil inteiro, hoje à noite estou indo para o 62º final de semana dessas viagens pelo Brasil. A gente foi para o Pará, foi para Roraima, aí a gente agora está ficando mais aqui ao redor, Goiás, semana passada estava em Catalão, em Goiás, Paracatu, em Minas, e o que a gente vê é isso, o setor de construção forte, outros segmentos fortes, e a sociedade voltando e reagindo à pandemia. E contem com a Caixa, sem dúvida nenhuma. Hoje nós estamos pagando 122 milhões de brasileiros. 8 entre cada 10 adultos no Brasil receberão do governo federal algum tipo de benefício via Caixa Econômica Federal. Quando você pensa que 8 entre cada 10 adultos no Brasil receberão um benefício do governo, é um número impressionante. Tem uma pergunta do Fabrício, da Agência Estado. Houve queda nos financiamentos imobiliários fechados durante a pandemia, em especial março e abril. Gostaria de uma avaliação do presidente da Caixa sobre isso. Está havendo um adiamento das compras de imóveis por meio de financiamentos, ou as famílias estão cancelando os projetos de compra de imóveis? Fabrício, na verdade, não houve, né? O slide 6 do Minha Casa Minha Vida demonstra isso claramente, e do SBPE mais ainda. Não, março houve um crescimento em relação a janeiro e fevereiro. Abril realmente foi um mês atípico, foi o pior mês, mas mesmo sendo o pior mês, ainda foi superior a janeiro e fevereiro. E maio foi bem melhor e junho realmente foi o recorde. Então, não, o que aconteceu, abril foi um mês complexo, mas nós agimos rápido, em conjunto com o segmento. Entendemos que colocar 6 meses de carência foi muito importante. Não tínhamos feito isso, né, Jair? Sim. 6 meses de carência para o cliente, para o construtor. Então, além de, obviamente, o preço acabou sendo impactado, então muita gente aproveitou esse momento de preço menor, facilidade de 6 meses de carência para realizar as compras. A gente está vendo, como o Jair falou, os melhores meses dos últimos 4 anos, lembrando que há 4 anos atrás você tinha um crescimento, não estava certamente na pandemia. Além disso, com essas medidas, e essas medidas de financiamento do ITBI, custas de cartório, e do próprio, da redução, né, demorar 45 dias e cair para 5 dias, é algo muito importante. São medidas que não têm mais volta. Já estamos em 14 estados, iremos para todos. Então, isso demanda certamente menos custo para as pessoas, porque você vai reduzir quase para 10% do tempo gasto, e permite novas melhoras. Ou seja, a cada melhora que a gente realiza, a gente busca a próxima melhoria, e isso é algo muito importante. Temos ainda algumas sendo discutidas, sempre iremos discutir. Um ponto importante também é que a Caixa Econômica Federal atingiu números muito impressionantes de mercado, mas somos
sempre a favor da competição, e não tenho dúvida nenhuma que os grandes bancos de varejo virão também, então essa questão do cartório, não tenho dúvida que todos estarão. Eles já estão também, os demais bancos, Jair? Não. Isso é uma novidade da Caixa Econômica, uma novidade que nós estamos já trabalhando há um tempo e agora liberando. Isso é uma exclusividade da Caixa. Algum banco pode estar fazendo o piloto também, mas é uma exclusividade da Caixa nesse momento. Tá, então, o que a gente tem é exatamente isso. Certamente eles virão junto, que é bom, né? Competição sempre é bom, mas também, em especial nesse segmento imobiliário, em outros também, mas esse segmento, a Caixa normalmente é a precursora em termos de novas medidas. Nós temos algumas outras perguntas importantes, né, Jair? Sim. E aqui são mais para você, porque são perguntas mais técnicas. O Jornal do Comércio, Marcelo, está pedindo quais estados estão fora da integração entre Caixa e cartórios para o registro eletrônico dos contratos. Nós vamos divulgar isso hoje, vamos mostrar, vamos mandar, vamos colocar no site isso exatamente quais estão dentro e quais estão fora, estão aí em fase de inclusão, tá, Marcelo? O Aloysio, da Reuters, gostaria que o presidente explicasse melhor como vai ser essa flexibilização para as consultoras. Elas têm que oferecer menos garantias? Não, ao contrário. Viu, Aloysio? Essa flexibilização que nós estamos colocando, elas são frutos da nossa observação dos contratos, do que nós estamos fazendo, dos riscos que nós assumimos. Então, os conceitos de 100% do custo sob gestão estão mantidos. São conceitos já consolidados pela Caixa no mercado. Lembrem, né, que nós temos 2 tipos de produto para as consultoras, né? É o plano empresário, que todo mundo atua, todos os bancos atuam, e o imóvel na planta, né, que é o financiamento, aquele que você pode começar a vender imediatamente seus imóveis. Então, as medidas que nós estamos colocando no ar são frutos de observações que nós tivemos, comportamento das consultoras, e em nada mexe em nenhum tipo de garantia. O que a gente faz é diminui o espaço e traz um pouco mais de liquidez para as companhias, faz com que elas consigam girar mais rápido, né? Mas, evidente, Aloysio, tudo isso é caso a caso, consultora a consultora, e, evidentemente, sempre com 100% no mínimo de garantia, lembrando que a gente chega a 130% de garantia. Eu vou além, Aloysio. Em conversas, né, com o regulador, com o meu amigo, o presidente Roberto Campos, do Banco Central, todas as medidas do Banco Central. Lembre aquela, inclusive, de poder usar a garantia segunda, alienação estendida. Alienação estendida. Na verdade, a carteira de crédito imobiliário, a cada medida do Banco Central, tem mais valor. Porque nós temos uma garantia real, e essa garantia real pode ser utilizada para novos créditos pessoais, com garantia. Então, de fato, esta característica que a nossa 2/3, quase 70% da nossa carteira de crédito é imobiliário, com a garantia real, na verdade, algo muito importante, que nos países desenvolvidos, todo banco busca o crédito imobiliário como principal crédito e se alavancar, ou seja, utilizar outros empréstimos pessoais, sempre tendo como garantia o imóvel. Então, isso é importante pelo seguinte: há 2, 3 anos atrás, a taxa de juros era ao redor de 15% ao ano. Hoje está em 2,25% a Selic. Certamente é um outro mercado. Então, existe também, dentro da matemática da Caixa Econômica Federal, exatamente essa preocupação. Nós mudamos o mercado, 15% de Selic é totalmente diferente de 2,25%, é outro país. Outro país. E nós temos muito mais garantias. Logo, se temos mais garantias, por que não repassar esse ganho para a sociedade, repassar esse ganho para as construtoras, repassar esse ganho para os clientes, e a Caixa ganha mais. Tanto que, desde o começo dessa gestão até agora, nós dobramos o nosso market share, ou seja, participação em mercado,
no crédito imobiliário com recursos da poupança. E vocês sabem muito bem, você então, que acompanha muito bem a Caixa, nunca houve tanto lucro, tanto resultado matemático, meritocrático na Caixa Econômica Federal. Nós emprestamos mais, emprestamos melhor, com foco, porque vocês sabem também, não há discussão em relação a grandes empresas, nosso foco é em relação a essa parte imobiliária e que, com essas medidas, nos ajuda no longo prazo. Então, é só importante o seguinte, é o banco de todos os brasileiros, mas é o banco da matemática, nenhuma medida será feita reduzindo garantia e aumentando o risco para a Caixa. Agora, com medidas do Banco Central que nos ajudam e que melhora a nossa rentabilidade, sim, não tem nenhum motivo de não repassar parte dessa rentabilidade para a sociedade como um todo, que é a dona da Caixa Econômica Federal. A segunda pergunta da Geralda Doca, do jornal o Globo. A Caixa já não permitia inclusão de custas cartoriais nos financiamentos? Não. Até mês de abril, nós não permitimos isso. Tá? A partir do mês de abril, a gente começou a fazer alguns pilotos, como eu comentei antes. A gente já tem alguma coisa ao redor de 2.000, um pouquinho acima de 2.000 financiamentos já, onde é que nós financiamos as custas dos cartórios e o ITBI. E o custo, ele é variável conforme cidade e região, tá? Ele varia entre 2% e 5% a nossa observação, tá? Os limites, Geraldo e demais, para nós colocarmos isso no financiamento é 4% para os recursos do FGTS. Então, a Caixa Federal permite colocar até 4% deste custo do cartório e ITBI nos financiamentos atrelados ao Minha Casa Minha Vida e até 5% no SBPE. Dessa forma, a gente abrange aí 100% dos custos, né, cartoriais e ITBI. Tá? Então, só comentando, nós começamos um piloto em abril e agora sim, a partir de hoje, já exatamente está liberado para todas as agências, todas as famílias, todas as consultoras oferecerem isso para as famílias, facilitando e gerando a liquidez aí para as famílias. Tá? Vera Batista, Correio Brasilense, queria saber se já há prazo previsto para também facilitar a compra da casa própria com os recursos do FGTS. Fala mais devagar. No caso dos pagamentos dos encargos. Corrida de cavalo. A Vera Batista pede se no FGTS é aquilo que eu comentei, tá, Vera? Também nós vamos financiar 4% para quem vai pegar no Minha Casa Minha Vida. Então, a facilidade existe tanto para quem compra via recurso da poupança, que é o SBPE, tanto para também no FGTS, no caso da Minha Casa Minha Vida. Então, já está contemplado, sim, nós vamos financiar. A Yasmin Perno, da CBN, queria saber qual o custo médio para o comprador de fazer o registro do imóvel. Qual o impacto real da medida, né? A gente comentou antes no slide que o impacto é mais ou menos 2% a 5% por unidade financiada, conforme a região, um pouco maior o preço. O impacto real da medida que nós observamos é alguma coisa ao redor de 400 milhões mês. Isso leva aí alguma coisa de 5 bilhões de reais por ano que as pessoas deixam de pagar para os cartórios, vamos dizer assim, elas próprias, e nós financiamos, colocamos no próprio financiamento habitacional. Tá? Yasmin, ótima pergunta. Neste momento de pandemia, neste momento em que a economia foi impactada, esta já era uma medida em discussão, nós aceleramos a medida. Então, o que acontece é um gasto menor no curto prazo, de ao redor de 5 bilhões de reais por ano, e isso vira o crédito. De fato, quando nós conversávamos sempre do percentual que você podia emprestar, isso indiretamente acaba aumentando esse percentual. O que acaba acontecendo nós queremos sempre ajudar a população e essa daqui já era uma medida madura para ser tomada, mas havia algumas discussões e realmente a pandemia acabou acelerando tomadas de decisões. Como o Zé Carlos falou,
já existia a lei, mas a implementação efetivamente a gente conseguiu com os cartórios a partir da pandemia, porque todos, né, ficaram operando remotamente. Já são 14 estados, mas eu não tenho dúvida que, em especial, após essa conversa nossa, vamos acelerar, porque vai ser uma demanda da sociedade, não só mais cartórios aderindo, como certamente outros bancos, porque a competição no Brasil é muito boa, os bancos são muito bons, então isso certamente eu fico muito feliz. Quanto melhor competição, ótimo para a sociedade, mas a gente saiu na frente, né? Exatamente, eu acho que mostra a inovação em que pese, nós temos quase 70% do mercado, somos um banco que busca inovar, somos um banco que se aproxima das empresas, das famílias, e olhando o mercado importante que é o mercado da primeira casa própria, né? Que é a nossa marca. Nós somos o banco do primeiro imóvel, evidentemente financiamos também o segundo, mas a grande maioria, mais 90% dos nossos financiamentos são para o primeiro imóvel, primeira habitação. Então, muito obrigado. Isso que o Jair falou de ser o banco do primeiro imóvel, nós vamos sim trabalhar para realizar esse home equity, ou seja, também financiar o crédito pessoal, tendo como garantia o imóvel. Então, isso é uma revolução. Por que é uma revolução? Porque é uma redução da taxa do crédito pessoal, dado que temos a garantia. E também essas medidas do Banco Central foram ótimas, porque permite que tenhamos mais de uma garantia, né, Jair? Então, como em outros países, nós estamos muito otimistas com os próximos meses em termos de economia, torcendo muito para que a pandemia se reduza em termos de efeito o mais rapidamente possível, e é um meio que nós temos para ajudar mantendo os empregos matematicamente, com novos empréstimos equilibrados, mantendo o resultado operacional da Caixa, como essa gestão tem feito desde o começo. Então, eu agradeço. Acho que o José Carlos queria fazer uma consideração, claro. José Carlos. Já tinha até abandonado, mas eu acho, presidente, que eu queria fazer, eu esqueci de um fato. A pandemia é indiscutível que ela mudou muitos hábitos. E uma das coisas que incorporou e veio para ficar nas famílias foi o gostar da casa, o do investir na casa. Ficaram mais em casa e acabaram tendo isso. Então, existia essa necessidade, existia a demanda, vamos assim falar. A taxa de juro também estimulou a quem tinha poupança utilizar em algum investimento. Se não tivessem sido tomadas medidas rápidas e eficazes, quem sabe a gente teria perdido a oportunidade. É isso que eu queria lhe dizer. Esse ponto eu acho que vale para muitos setores, para muitos locais, que não podemos perder a oportunidade com muito blá blá blá, e sim sermos efetivos em medidas que o resultado está aí. Jamais alguém, tenho certeza, o Rubens pode reafirmar, que ninguém em março imaginava que a gente fosse chegar aqui. Diálogo, construção e ação. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Mais uma vez, parabéns. Perfeito, Zé Carlos. Falou tudo. Muito bem. Muito bem. Obrigado por vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela presença de todos que nos ouviram, e eu fico muito feliz que na Caixa a gente tenha esse diálogo, que é uma palavra-chave, e ação, e com isso a Caixa cada dia fica mais forte, tanto ajudando tantas pessoas, são 122 milhões de brasileiros, também uma coisa impensável. Nós montamos uma plataforma digital em menos de um mês e agimos em relação aos problemas. Todos vocês lembram que há 2 meses atrás nós tivemos uma semana de filas, inaceitável, nós agimos, faz 2 meses que não temos mais, pagando 122 milhões de brasileiros. Então, algo que vai melhorar ainda mais os serviços, porque nós seremos cada vez mais digitais, mas, e vocês sabem muito bem, lembrando que existem dezenas de milhões de brasileiros que são muito carentes. Então, por mais que nós tenhamos essa plataforma digital ao redor do Brasil, em especial no interior do Norte e Nordeste,
a gente ainda vai precisar da nossa agência Barco. Inclusive, a gente vai fazer um Caixa Mais Brasil na Ilha de Marajó, que mesmo na Ilha de Marajó, quando a gente chega na última cidade, ainda existem várias pessoas que precisam andar 10 horas de barco para poder receber o seu benefício. E eu lembro muito da minha família agora, vocês sabem, já me conhecem um pouco, se eu falar muito eu vou me emocionar, mas eu fico muito feliz que a gente consiga ter esse atendimento social, esse atendimento de crédito, mesclando esta questão tecnológica, mas não esquecendo de nenhum brasileiro. Porque ainda temos mais de 10, 15 milhões de brasileiros que não têm nenhuma condição de receber os seus benefícios se não forem as agências da Caixa, sendo recebido pelos nossos funcionários, ajudando a tirar o dinheiro na ATM, porque não conseguem mesmo, e nós temos um carinho muito grande com todos, mas em especial com esses que são muito humildes e assim, só quem viaja pelo Brasil sabe o que eu estou falando, né? Visitar pessoas que não têm. E eu quero agradecer também vocês, porque eu conheci muito o Brasil viajando e via casas que não têm parede direito, telhado esquece, e realmente esses programas de construção, em especial para os mais carentes, são fundamentais. E só quem vê aquela condição não humana de moradia percebe o que isso tudo aqui pode ajudar. Então, é um abração para vocês e obrigado pela parceria, pela presença, reforçando o Brasil, reforçando a Caixa, reforçando todos os 210 milhões de brasileiros. Obrigado. Beleza aí.